Pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo, essa aula, se eu não me engano, a 10ª aula aqui a respeito do ministério do Espírito Santo. Então vamos pedir a Deus a direção e vamos dar continuidade aqui, tomando um cafezinho e compartilhando a palavra do nosso Deus. Feche os olhos. Espírito Santo, conduza os nossos pensamentos e que todos venham compreender aquilo que é tão importante, ó Deus, para alimentar a nossa alma, o nosso espírito, também fazer bem ao nosso corpo, porque a tua palavra faz bem para tudo. E que a vida do Senhor, que é o teu Santo Espírito, esteja em nós. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Vamos lá. Nós paramos aqui na página 127, tá? E na página 127 fala assim: como ter certeza do batismo com o Espírito Santo? Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, o Espírito Santo, ele é a mente do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a mente de Deus em nós. Quem tem a mente do Senhor, somente os batizados com o Espírito Santo. E como ter certeza do batismo com o Espírito Santo? E aí o bispo fala assim: primeiro, há uma confirmação do Espírito Santo sobre o batismo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, Romanos capítulo 8 e versículo 16 fala que o Espírito Santo ele vai confirmar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a primeira coisa, o primeiro detalhe é isso aqui. Então, na página 28 diz assim: quando o Senhor Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, o próprio Espírito confirma ao batizado que ele foi selado nesse exato momento. O batismo muda o foco. Ele abandona seus sonhos e projetos pessoais para viver e realizar os sonhos de Deus. Loucura? Sim, é uma loucura para os que se perdem, mas para os que têm o Espírito de Deus, esses deixam de pensar em si mesmos para pensar nos outros, isto é, passam a amar o seu semelhante, conforme o segundo mandamento, porque finalmente cumpriu o primeiro grande mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Só entendem isso os que só entendem isso os marcados pelo Senhor Jesus e aqueles a quem ele quiser revelar. Então, o Espírito de Deus ele revela e o foco dessa pessoa muda a partir daí. Então, para que a pessoa possa ser cheia do Espírito de Deus e ter certeza, ela vai mudar de foco com toda a certeza no momento que ela for batizada. Também o Espírito Santo vai testificar com o nosso espírito. Segundo, há uma característica marcante de quem recebeu o Espírito Santo, que é a sede pelas coisas de Deus. Essa pessoa ora e medita nas palavras, nas escrituras sagradas, como natural. Não precisa ser empurrada ou vigiada, pois sua obediência é prazerosa e voluntária. Como diz no Salmos 1, e versículo 2, diz: antes o seu prazer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, uma das características de quem recebeu o Espírito Santo é que vai ter prazer na lei de Deus, prazer na palavra de Deus. Terceiro detalhe aqui que nos confirma. A vontade do selado com o Espírito Santo está em perfeito acordo com a palavra de Deus. O verdadeiro batizado com o Espírito Santo não questiona a palavra de Deus em hipótese alguma. Caso esteja apaixonado por uma pessoa que tenha sido selada com o Espírito Santo, ele se desfaz do relacionamento porque tem consciência de que não tenha sido selado, né? Uma pessoa que não tenha sido selada. Ele desfaz o relacionamento porque tem consciência de que não é a vontade de Deus. Afinal,
Que união há entre da luz, né, com as trevas? E está escrito: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque sociedade tem a justiça com a injustiça. E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, as pessoas vão ser muito definidas em relação às decisões que podem atrapalhar a comunhão dela com Deus. Outra coisa aqui. O selado com, na página 29 já, o selado com o Espírito de Deus é convicto de que Deus, de que o Senhor Jesus Cristo, que o batizou com o Espírito Santo, e essa pessoa selada sabe que o seu batismo é para servir a Deus de forma rigorosa, de acordo com a sua vontade, assim como o próprio Filho de Deus, que foi batizado com o Espírito Santo para servir ao Deus Pai. A exemplo disso, Ló, após ter sido batizado nas águas e com o Espírito Santo, o próprio Espírito o conduziu ao deserto para ser tentado. Então foi conduzido Jesus, o Espírito, ao deserto para ser tentado. O Espírito Santo, ele tem também, a pessoa que é selada também vai aprender, vai perceber que é selada por essa quarta orientação aqui também. Quinta orientação a respeito de quem é batizado com o Espírito Santo. É impossível que alguém que tem o Espírito Santo possua, é impossível que alguém que tem o Espírito Santo possua dons, como pregar, curar, não tenha os frutos que comprovem esse batismo. As Sagradas Escrituras ensinam que o verdadeiro batismo com o Espírito Santo muda o caráter do batizado, tornando-o uma nova criatura. Por conta disso, amor os perdidos, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, Gálatas capítulo 5, versículo 22, fazem parte do seu comportamento diário de forma totalmente natural. Ponto de os familiares e amigos notarem uma profunda transformação em sua vida. E a partir desses frutos, o Espírito Santo concede seus dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecias, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, para a construção do reino de Deus na terra, né? Como diz lá em Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10. Sendo assim, é impossível ter os dons do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, manifestar os frutos da carne. Claro que não. Então, para a pessoa ter certeza, a árvore era conhecida pelos frutos. Se alguém é dotado de dons espirituais e ao mesmo tempo manifesta as obras da carne, com certeza tais dons não são do Espírito de Deus. O texto sagrado afirma que os que são guiados pelo Espírito Santo não praticam as obras da carne, que são adultério, fornicação, né, relações sexuais fora do casamento, né, que é a fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, amizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A árvore é conhecida pelos frutos, não pela sua beleza. Por isso o Senhor Jesus alertou que muitos viriam em seu nome e enganariam muitos, como lá em Mateus 24,
E no versículo 5 fala a respeito disso. Quer dizer, usariam o seu nome, a sua palavra, para se promoverem, enganariam é, e enganja, engar, iam adquirir, né? Essa palavra aqui, engaria, é uma palavra um pouquinho complicada para eu dizer, né? Vamos pular, eles iriam adquirir fama para si, lucro e poder sobre esses. E ele deixou o seguinte aviso. Ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Isso tudo que o bispo coloca entre parênteses, né? Dons, né? E em teu nome não fizemos maravilhas, ou seja, dons. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, muito forte cada detalhe aqui desse ensinamento poderoso e profundo. Então, sexta orientação que o bispo dá: pessoa que nasce de Deus, que é selada com o Espírito Santo, se torna uma nova criatura. Isto é, ela recebe a natureza divina que é incompatível com o pecado. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque a semente permanece, porque sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Isso não significa que essa pessoa não possa vir a falhar, pois, mesmo tendo sido regenerada, ela ainda tem a sua natureza humana, porém, ela jamais viverá na prática do pecado de forma proposital e deliberada, né? Então, é uma característica que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 10. Sétima característica de quem recebeu o Espírito Santo: a capacidade de pensar os pensamentos do Senhor Jesus Cristo e materializar tais pensamentos com atitudes e obras que provem sua ressurreição, pois ele está vivo. Alguns, alguns milagres e maravilhas feitos por Moisés no Egito foram copiados pelos magos de Faraó. Moisés transformou seu cajado numa serpente, os magos egípcios também. Moisés transformou as águas em sangue, os magos egípcios também. Moisés encheu de rã, os magos egípcios fizeram o mesmo. Hoje não é diferente. Aqueles espíritos imundos que agiram nos magos do Egito para realizar alguns milagres continuam agindo nos dias atuais e enganando os ignorantes da palavra de Deus. Ora, isso também tem acontecido muito no meio evangélico. Por exemplo, pessoas nascidas do sangue, da vontade da carne, ou da vontade do homem, né? Como diz João 1,13, e que supostamente foram batizadas com o Espírito Santo, falam em línguas, profetizam, fazem revelações, pregam o Evangelho, fazem milagres maravilhosos, são semeadas, né, pelos espíritos enganadores no meio da igreja cristã, para tentarem convencer os incautos de que são selados com o Espírito de Deus. Só que, assim como os magos e encantadores egípcios vivem nas orgias do pecado, esses falsos profetas não têm testemunho de vida familiar ou casamento sólido, pois são possuídos pelos espíritos enganadores que se fazem passar
pelo Espírito de Deus. A marca principal do batizado com o Espírito Santo, portanto, é testemunho da vida pessoal quanto ao caráter. Os milagres são um, consequência, né? Os milagres são consequência. O importante mesmo é a conduta exemplar em casa, no trabalho, na rua, não mente na igreja. Possível alguém selado com o Espírito Santo de Deus viver no pecado, na mentira ou na injustiça? Muitos, muito pelo contrário. Duvido que o batizado com o Espírito Santo viva no pecado, na mentira ou na injustiça. Pode até pecar, mas jamais viverá no pecado, pois o Espírito o convence do erro e ele abandona imediatamente. É impossível alguém ter o Espírito Santo e combinar seus pensamentos com os do mundo, dos incrédulos, dos idólatras e dos pecadores. Quem tem o Espírito de Deus pensa como ele. E aí, deixa eu concluir, vamos já que estamos aqui, vamos na página 133 para concluir. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo: como pensei sucederá, como determinei se efetuará. Então, Isaías 14, 24 diz assim: o Senhor Jesus, o bispo complementando, né? O Senhor Jesus Cristo só pensava em servir ao seu Pai. Toda a sua vida foi de sacrifício de si mesmo para servir ao Pai, em que ele pensava de acordo com o Pai, fazia o que agradava ao Pai, esvaziou-se de si mesmo para assumir a posição de servo do Pai. Tudo o que ele foi e fez na terra ocorreu porque seu corpo era templo do Espírito Santo e não é exatamente isso que os batizados com o Espírito Santo são? Olha que maravilha, né? Então nós fomos da página 127 até a 133 e concluímos aqui e passamos como tarefa para todos vocês. Eu vou fazer uma breve oração e vocês podem continuar aí, por exemplo, tirando um tempinho para buscar o Espírito Santo e se preparar para amanhã, para o domingo do fortalecimento. Tá bom? Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, nos prepara para esse grande domingo maravilhoso do fortalecimento espiritual. E que nessa aula, meu Pai, dos discípulos, de todos aqueles que querem ser discípulos do teu Santo Espírito, todos nós possamos ser possuídos pelo teu Espírito, pela tua presença, e ter a tua direção em tudo, em cada detalhe, para que possamos transmitir o melhor para todas as pessoas que querem conhecer o Senhor. Meu Deus, e que nós possamos te conhecer e receber, meu Deus, o renovo, ou aqueles que não são ainda batizados sejam cheios da plenitude da tua presença, para que não venhamos viver mais como vivíamos antes, mas viver conforme a tua santa vontade e querer aquilo que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã. Inclusive, amanhã, você ainda não tinha colocado ainda o nome do seu convidado lá na árvore. Dê frutos, tá? Dê frutos para Deus. Esteja com alguém, seu convidado amanhã, 8h30 da manhã, e coloque depois lá o nome do seu convidado e o seu nome com o fruto que vai permanecer em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Até mais.